Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o primeiro ano da invasão russa da Ucrânia, uma guerra originalmente planejada para ser curta, mas que hoje não tem prazo à vista para terminar. Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. No dia 24 de fevereiro de 2022, após meses de uma longa retórica russa, com Putin justificando a presença de quase 150 mil soldados russos ao longo da fronteira ucraniana como um mero exercício programado, a verdade finalmente veio à tona, com a Rússia invadindo a Ucrânia com uma força gigantesca, coberta por uma autêntica chuva de mísseis que em poucas horas destruiu ou danificou os principais centros ucranianos de comando. O assalto russo não foi isolado e concentrado apenas na região separatista de Donbás, como muitos previram, mas foi amplo e devastador, avançando por 5 direções em simultâneo, com o foco principal nos primeiros dias sendo a capital, Kiev. A análise dos movimentos da Rússia nos primeiros dias da invasão revela que o objetivo de Putin era demonstrar uma força fenomenal, visando desmotivar, desmoralizar e derrubar a vontade ucraniana de se defender. O tremendo esforço que a Rússia dedicou no norte, mais especificamente em Kiev, revela que um dos objetivos principais era capturar ou ao menos cercar a capital ucraniana. A queda de Kiev derrubaria por terra o moral das tropas ucranianas, e foi com esse objetivo em mente que a primeira grande ação ofensiva de Putin foi justamente naquela região, lançando uma série de assaltos aerotransportados contra o importante aeroporto de Hostomel, a menos de 20 quilômetros da capital. A captura daquele aeroporto permitiria a chegada de mais tropas, veículos e equipamentos pesados que seriam usados pela Rússia na Batalha de Kiev. O primeiro assalto russo falhou, mas o segundo obteve sucesso. Mas, apesar da conquista das instalações, as defesas antiaéreas ucranianas na área impediram a Rússia de operar grandes aviões de transporte a partir do aeroporto. Paralelo a essas ações, colunas blindadas russas avançavam a partir da Bielorrússia, passando por Chernobyl e Chernihiv, e também a partir da fronteira russa próxima a Kursk, passando por Sumy, com todas essas colunas convergindo em direção a Kiev. E, também ao mesmo tempo, outras colunas russas avançavam no leste em direção a Kharkiv e espalhando-se por Donbás, com outras 2 colunas partindo da Crimeia e se bifurcando, com uma seguindo para Kherson e outra para Melitopol em direção a Mariupol, em Donetsk. Esse forte e devastador ataque russo fazia parte de um plano para encurtar a guerra. Com tantos mísseis, tantos foguetes, tantos aviões, tantos soldados e tantos blindados, avançando todos ao mesmo tempo e em tantas direções diferentes, qualquer país, qualquer comandante militar entraria em desespero diante de tão formidável demonstração de força. No entanto, contrariando os planos de Putin, a Ucrânia resistiu aos primeiros dias da invasão, segurando sozinha o impacto da tremenda força militar russa. Ao não cair logo nos primeiros dias diante da enorme força russa de invasão, a Ucrânia conseguiu tempo para que o Ocidente organizasse e lançasse a maior operação de apoio defensivo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Um esforço que resultou em um ano de guerra no fornecimento de mais de 110 bilhões de dólares em apoio humanitário, financeiro e militar para a Ucrânia. Graças a todo esse apoio, a Ucrânia não só conseguiu barrar o avanço russo pelo seu território, como também conseguiu recuperar grandes áreas, com os ucranianos lançando uma contraofensiva em setembro que levou à libertação de mais de 15 mil quilômetros quadrados de áreas que estavam sob ocupação russa, incluindo a importante cidade de Kherson, a única capital de Oblast que a Rússia tinha conquistado na sua invasão.
o objetivo de Putin com aquela agressão rapidamente ficou bem óbvio. Apesar de ter dito que a sua missão era a de libertar os povos de origem russa em Donbás, desnazificar e desmilitarizar um país que ele via como ameaça, quando ele anunciou a anexação unilateral de 4 regiões ucranianas que ele nem sequer controla na totalidade, ficou claro que o seu objetivo ali é o de conquistar ainda mais territórios para aquele que já é o maior país do mundo em extensão territorial. E não são quaisquer territórios aqueles que Putin quer anexar na Ucrânia. São justamente os mais ricos, tanto em termos de minerais como em termos industriais e agrícolas, com as áreas que Putin deseja anexar, produzindo quase 1/5 de todos os cereais consumidos no planeta. A guerra de conquista e expansão de Putin fere todas as leis internacionais e inclusive a Carta das Nações Unidas, assinada pela Rússia, demonstrando a ilegalidade daquele conflito e aumentando ainda mais a coesão dos aliados dedicados à defesa ucraniana. Mas os Estados Unidos e a OTAN não estão apoiando a Ucrânia apenas para defender a liberdade e a democracia, com aquele conflito se convertendo em uma autêntica guerra por procuração entre as duas maiores potências nucleares do planeta. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia se enfrentaram indiretamente em várias partes do mundo, como na Coreia nos anos 50, no Vietnã entre os anos 60 e 70 e no Afeganistão nos anos 80. E aquilo que está acontecendo agora na Ucrânia não passa de uma repetição dessa velha receita, com os Estados Unidos e a OTAN aproveitando essa oportunidade para, de forma indireta, minimizando assim os riscos de uma confrontação nuclear, desgastar e enfraquecer o poderio militar russo. Aquela guerra foi originalmente pensada e planejada por Putin para ser rápida, e muitos dos que acompanharam ao minuto o que aconteceu nas primeiras horas e dias da invasão previram a queda de Kiev e a conquista russa de todos os seus objetivos em questão de semanas. Mas a realidade hoje é bem diferente, e Putin está atolado até o pescoço em uma guerra que está drenando grande parte dos recursos militares russos. Uma guerra de agressão, de anexação e de conquista, motivada exclusivamente por interesses imperialistas, que após um ano de devastação e destruição, ainda está muito longe de terminar. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.